Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito de depósito de embalagens vazias na fazenda. Nós vamos conversar um pouco sobre o que é, para que serve, como dimensionar, basicamente, qual a composição que ele deve ter, quais são as principais quesitos de normas que vocês têm que obedecer, quais são os órgãos de fiscalização, quais são as normas técnicas que você deve consultar e falar um pouco a respeito de como funciona o processo de recolhimento de embalagens vazias aqui no Brasil. São vários itens, eu trouxe uma colinha aqui para me ajudar, para não esquecer de nada. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um depósito de embalagens vazias? É basicamente um depósito onde o agricultor armazena todas as embalagens de defensivos agrícolas utilizadas na fazenda, embalagens vazias. Então, o agricultor ele compra a embalagem de defensivo, aí ele faz a utilização do produto químico que está ali dentro e ao final da utilização, ele é obrigado a guardar essa embalagem por um período de tempo. Então, basicamente, ele tem que furar essa embalagem, fazer a tríplice lavagem, isso aí tem um procedimento correto de ser feito, e depositar essa embalagem no depósito de embalagens vazias até que uma central Campo Limpo do INPEV faça a coleta dessa embalagem ou esse produtor leve de destinação dessa embalagem junto à central Campo Limpo do INPEV. Mas o que é um INPEV? Para vocês entenderem. É o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Aqui no Brasil é um instituto que basicamente é responsável por fazer a logística reversa de todas as embalagens vazias de defensivos ou para destruição, incineração ou para reciclagem, para reutilização desse produto aí. Eu tenho um dado legal aqui interessante que o Brasil é referência internacional, é referência mundial nessa logística reversa de embalagens. Para vocês terem uma ideia, 94% das embalagens plásticas primárias, que são aquelas que entram em contato com o produto, no Brasil hoje retornam para esse instituto, para o INPEV, e é dada destinação. E do total de embalagens, e a gente fala de papelão e outras embalagens, 80% do montante total de todas as embalagens volta para essa logística reversa aí, para incineração ou para reciclagem. E aí a gente tem assim, em segundo lugar a França, que retorna menos de 77% das embalagens. Em terceiro lugar o Canadá, com menos de 73%. E os Estados Unidos está lá em nono lugar, com 33% do retorno do montante total de embalagens vazias. Então, o Brasil é referência mundial quando a gente fala disso daí. E então, as nossas fazendas hoje são exemplo nesse tema. Bom, como funciona essa coleta aí? Basicamente, então, como eu disse para vocês, o agricultor ele utiliza o defensivo, ele faz a tríplice lavagem da embalagem, ele guarda a embalagem no depósito de embalagens vazias e aí, geralmente, ou uma central Campo Limpo, que são as centrais do INPEV espalhadas pelo interior do Brasil, fazem o recolhimento dessa embalagem, ou ele leva para uma central Campo Limpo para dar destinação. E quando que é necessário se construir um depósito de embalagens vazias na fazenda? Basicamente, se você utiliza defensivos na sua fazenda, se você utiliza agroquímicos, você é obrigado a ter esse depósito para guardar essas embalagens. E esse depósito ele tem que ter a capacidade suficiente para guardar todas as embalagens durante um certo período. Então, vamos supor, se na fazenda você tem uma logística de conseguir destinar essas embalagens para uma central Campo Limpo 4 vezes ao ano, então você tem que ter capacidade suficiente para armazenar 1/4 do que você gera de embalagem por ano. Mas se você, por exemplo, você tem a safra e você uma vez na safra só que você destina as embalagens, então você tem que ter capacidade de armazenar todas as embalagens da safra. E qual que é a composição básica de um depósito de embalagens vazias? Geralmente é necessário dividir o depósito de embalagens vazias em 4 partes. Então são basicamente 4 depósitos em um. Em um
uma das partes armazena-se papelão, que são, geralmente você tem lá um produto que ele vem num galão ou vem num saco, e aí em volta desse galão tem um papelão, que é a embalagem desse produto. E aí esse papelão, que ele supostamente está contaminado com o produto, ele tem que ficar nesse depósito de embalagens vazias também. Então você tem uma divisória só para o papelão, embalagem de papelão, papel e papelão. Aí a próxima divisória é de embalagens de produtos biológicos, que é uma categoria de produtos utilizada, está cada vez mais sendo amplamente utilizada na agricultura brasileira. Então você tem que ter um depósito para embalagem de produtos biológicos. Aí você tem uma divisória para depósito de embalagens lavadas, depois que passam pela tríplice lavagem. Então o processo de furar a embalagem, lavar 3 vezes, tríplice lavagem, essa embalagem tem que ser guardada. E aí você tem um terceiro depósito, que é das embalagens contaminadas, que tem algumas embalagens que não tem como lavar. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque eu não sou especialista nessa área de produtos químicos, teria que ser um agrônomo, mas tem uma categoria de embalagens que não se lava e aí ela acaba ficando contaminada, ela tem que ser guardada separadamente. Quando você tem todas essas embalagens dentro de um depósito, você corre o risco de ter vazamentos, e isso é muito comum, porque são embalagens vazias, então são embalagens abertas, e aí é necessário que se faça um piso totalmente impermeável num depósito desse e uma bacia de contenção para que não vaze nenhum produto químico para fora. Então vamos entrar aqui na composição, um checklist aqui da composição do que tem que ter no teu depósito de embalagens. Então é necessário que seja piso totalmente impermeável, por exemplo, feito de concreto. É necessário que você tenha uma bacia de contenção, então fazer no mínimo uma mureta de 10 centímetros em todas as portas, para que nenhum produto vaze para fora desse depósito. Você tem que fazer canaletas coletoras de produto em todas as baias, em todas as divisórias do depósito, e essas canaletas elas têm que encaminhar qualquer vazamento de produto para dentro de uma caixa de contenção totalmente isolada. Então essa canaleta ela tem que desembocar numa caixa totalmente impermeável, totalmente fechada, isolada, e se eventualmente ela chegar a encher, você tem que dispor isso aí com uma empresa especializada. Então uma empresa especializada tem que vir fazer a coleta desse produto aí, não pode jogar em qualquer lugar. Aí depois da caixa coletora você tem que ter uma mureta de no mínimo 1 metro de altura a toda a volta. Então você vai fazer a ventilação do seu depósito de embalagens, só que tem que ser tudo de 1 metro para cima. Então de 1 metro para baixo, mureta totalmente impermeável, né? Fechamento com tijolo rebocado, por exemplo. Aí a gente tem que ter também elementos vazados ou grade, a ventilação do ambiente tem que ser muito grande. Então eu recomendo sempre você fazer assim, você faz a mureta de 1 metro, como manda a norma, dali para cima até o final, até chegar no telhado, faz tudo de elemento vazado ou grade. E eu vou fazer uma observação aqui, se você for usar grade, você tem que fazer uma grade boa. Porque que acontece? Quando você armazena o produto nesse depósito aí, você vai empilhando caixas e galões de produto, e se a tela que for colocada aqui for aquelas telas de porco ou uma tela mais fraca, esse produto, o empilhamento desse produto acaba empurrando essa tela e ela acaba estufando para fora. Quando ela estufa para fora, alguma embalagem de produto que tiver aqui pode vazar produto por fora da sua mureta, por fora da bacia de contenção, e isso aí não pode. Se a fiscalização ambiental chega na sua fazenda e vê uma situação como essa, eles podem querer te multar. Então, se for fazer grade, faça com uma grade resistente, ou se não, use elementos vazados de cerâmica ou até tijolo. Pode ser um tijolo, aquele meia banda lá, você vira ele, né, para que a parte furada passe o vento, né, e fica bem legal. Bom, toda a estrutura e os fechamentos do seu depósito tem que ser totalmente vedados de maneira que não possa ter acesso de animais. Então não pode entrar passarinho, não pode entrar
nenhum tipo de animal dentro do seu depósito, porque o animal ele pode se contaminar com o produto e morrer ali. E, de novo, se chegar a fiscalização e tiver sinais de animais que entraram nesse depósito, isso aí vai dar problema para você. Eu recomendo sempre se fazer portas grandes, porque pode acontecer de você querer armazenar, guardar as embalagens em bags, aqueles big bags de 1000 quilos, que geralmente ele tem a dimensão de 1 por 1, 1,10 por 1,10 por 1,20 de altura, e aí você guarda as embalagens ali dentro, fica mais fácil você tirar e levar embora. Então faça portas bem grandes. O pé direito mínimo é de 3 metros para esse depósito de embalagem. Isso aí está em norma, então você faz uma mureta de 1 metro, mais 2 metros de grade, e aí já dá 3 metros o seu pé direito livre. Dali para cima você vai fazer o telhado. Os beirais do seu telhado tem que ter no mínimo 1 metro. Então um beiral bem grande, a norma pede isso daí, beiral mínimo de 1 metro, e a calçada, toda a volta desse depósito também tem que ter uma largura mínima de 1 metro. Então beiral 1 metro e calçada 1 metro também. Esse depósito ele deverá sempre estar trancado e ele tem que ter placas de advertência na porta, e a toda volta também é importante você colocar para qualquer desavisado que passe por ali conseguir entender que isso aí é um depósito de embalagem vazia que tem produtos químicos. É importante que você deixe essa placa numa altura de visualização. Então geralmente você coloca ali entre 1,50 e 1,70 mais ou menos a altura da placa para ficar de fácil visualização. Vamos falar um pouco agora da posição na sede. Aonde que esse depósito de embalagem vazia tem que estar posicionado? Não pode ficar em qualquer lugar. Como eu disse para vocês, você tem resíduos de produtos tóxicos ali. Então, só que também você não pode deixar muito isolado na sede. Então, falar assim, eu vou afastar das edificações, eu tenho que estar no mínimo a 50 metros de outras edificações, como moradias, alojamentos, cantinas, depósitos. Só que também não posso deixar um lugar muito isolado da sede, de maneira que eu não tenha contato visual, porque como a gente tem produtos químicos tóxicos ali, eu tenho que ter um certo controle para ver quem que está indo lá, acessando ou não esse depósito aí. De repente pode ter crianças na sede dessa fazenda que vão visitar esse depósito, e aí eu tenho que estar observando. Então eu recomendo sempre que fique lá no fundo da sede, isolado, mas que do escritório ou da guarita ou de algum outro ambiente que tenha permanência de pessoas, eu consiga ter uma visualização direta para ver quem está indo lá acessar esse depósito. Se tiver alguma movimentação estranha, eu vou perceber. Uma coisa importante aqui. Esse depósito de embalagens vazias ele tem que estar no mínimo 300 metros de áreas de preservação permanente. Então, se você tem uma sede que ela está muito próximo da área de preservação permanente, você tem que ficar atento com isso daí. A norma não especifica nada sobre áreas de reserva legal, mas áreas de preservação permanente, que são a mata ciliar, né, em volta dos córregos, ela tem que estar no mínimo a 300 metros. Então eu recomendo que você deixe a 300 metros de qualquer tipo de reserva ou área de preservação dentro da sua fazenda, principalmente se você não tiver CAR ou não souber exatamente qual a caracterização daquela área ali. Mas para ter certeza, no seu caso, consulte sempre um engenheiro ambiental sobre isso daí. Sobre os órgãos que fiscalizam, você vai receber fiscalização do Ministério do Trabalho e órgãos de fiscalização ambiental, estaduais geralmente. Aqui no estado do Mato Grosso a gente tem a SEMA, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e a gente tem o IDEA, que é o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. Se você tem qualquer dúvida sobre especificações e se está tudo certo na tua fazenda, eu recomendo consultar esses órgãos aí, porque são eles que vão te fiscalizar. Então é legal você dar uma olhada. Bom, de normativa eu recomendo vocês olharem a NR31, inclusive saiu um novo texto da NR31 recentemente, dá uma olhada, e a CONSEMA 0209, isso aí para o caso do estado do Mato Grosso. Então é importante vocês darem uma olhada em todas as normas técnicas. Eu fiz aqui um pequeno esboço, um pequeno croquis aqui, só para exemplificar para vocês o que eu acabei de falar, que é o seguinte, então vamos supor aqui um desenho esquemático de um armazém, de um depósito de embalagens vazias. Então aqui eu tenho o chão, eu tenho a calçada aqui, que ela tem que passar 1 metro a toda a volta, o beiral, 1 metro, aí eu tenho 1 metro de mureta aqui, e aí esse espaço entre o final da minha mureta e o telhado, eu faço todo com elemento vazado.
com grade ou elemento vazado cerâmico ou de concreto. Aí aqui eu tenho as portas grandes, né? Se eu fizer um corte aqui, eu vou ter essa figura aqui, ó. Então eu tenho o pé direito livre lá dentro de 3 metros, a minha mureta aqui ela tem 1 metro, depois é tudo ventilação. Aqui eu tenho 1 metro de calçada, aqui eu tenho a porta, né? Vocês observem que embaixo da porta aqui eu tenho 10 centímetros de mureta de contenção. Então aqui dentro forma-se uma bacia de contenção. Qualquer produto que se extravasar aqui não cai para fora, tem que cair na canaleta, a canaleta leva para uma caixa totalmente impermeável. E eu fiz até, eu me atrevi até em fazer um 3Dzinho aqui, ó. Então eu tenho ventilação a toda a volta. Toda a parede que houver a possibilidade de eu fazer ventilação, é legal eu fazer. Isso aí melhora muito o ambiente. E outra coisa importante aqui, esqueci de falar, ó, a norma pede acero a toda a volta pelo menos 4 metros. Então, você tem 1 metro de calçada aqui e tem que ter mais 4 metros aqui de área totalmente livre e limpa. Então, sem plantas, sem outras edificações, sem resíduos, sem nada. Então, 1 metro aqui de calçada mais 4 metros de acero. Beleza? Esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para nós, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante e pode levar isso para mais pessoas. Um forte abraço do engenheiro Antônio Cortes, do canal Engenharia do Agro.